Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Rede Verdade, conversando, conectados com o deputado federal Efraim Filho, ele que é pré-candidato ao Senado, agora pelo União Brasil, está lá em Brasília conectado com a gente, mas vamos se conectar com outro morador da capital federal, Napoleão de Castro, que traz aí as notícias aí do Congresso, entrevistou inclusive o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Napoleão, querido, muito boa tarde. Muito boa tarde, Luiz. Boa tarde ao nosso telespectador. Cumprimentar os nossos companheiros em estúdio, a equipe Arapuã do Rede Verdade, voltando da capital federal, atualizando você que nos assiste com os principais temas de hoje em Brasília. E nessa quarta-feira de notícias em nível de Congresso Nacional, o Sistema Nacional de Diretrizes Educacionais é o principal tema a ser votado no plenário do Senado da República, que tem sessão marcada para as 16 horas de hoje. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, em entrevista coletiva agora há pouco, falou inclusive sobre a questão dos combustíveis. De que forma o Senado está tratando os projetos que estão tramitando. A questão do ICMS já está materializada no PLP 11, será objeto de apreciação pelo relator, o senador Jean Paul Prats. Em segundo lugar, a questão dos impostos federais. Há uma disposição do governo federal e uma disposição do Senado também, tenho certeza que é da Câmara, de reduzir o impacto da tributação federal, sobretudo sobre o óleo diesel e gás de cozinha. Então, isso seria uma segunda frente também capaz de fazer a redução do preço dos combustíveis. E um terceiro, que é essa ideia da conta de equalização, uma conta de equilíbrio, para que em momentos críticos de elevada alta se pudesse ter instrumentos, o Poder Executivo ter instrumentos, podendo usá-los ou não, mas para poder ter uma forma de equilibrar esses preços de combustíveis a partir de fontes diversas, inclusive dos próprios dividendos da Petrobras. As informações direto do Congresso Nacional em Brasília, exclusivo para o Rede Verdade, Napoleão de Castro. Valeu, Napoleão, vamos embora. Deputado Efraim Filho, falou dessa pauta aí, o presidente do Senado falou dessa pauta aí, que é uma expectativa grande aí no Congresso, para poder reduzir o preço de combustível, do botijão de gás, enfim, da energia elétrica. Você está projetando votar a favor ou não num debate como esse? Olha, Luiz Torres, sou favorável ao tema, né? Nós temos que encontrar uma solução. A economia da vida real tem cobrado uma fatura muito grande das famílias, e aí não são apenas os combustíveis, né? Você está falando aí do botijão de gás, do preço da carne para ir para o prato da família que mais precisa, a conta de energia na tarifa vermelha 2 no final do mês, que está ficando difícil de pagar. Então, a vida real das pessoas cobra essa ação do Congresso Nacional. Então, o governo não pode se preocupar apenas com a arrecadação, até porque o Brasil tem batido recordes de arrecadação. É hora de abrir mão dessa carga tributária, reduzir esses impostos, para que possa ter medidas que impactem na vida direta das pessoas, do contribuinte, lá na ponta, né? Tá difícil do mais humilde colocar a gasolinazinha lá na moto, chega no final da semana, não sabe se faz a feira ou se compra o botijão, porque não está dando para fazer os dois. Então, acho que é missão do Congresso e terá meu voto a favor, qualquer medida para reduzir esse impacto do custo de vida e da inflação lá na ponta. Ô, deputado, há quem fale que isso é um movimento eleitoral em favor do presidente Jair Bolsonaro, e quando passar outubro, independentemente do resultado da eleição, que o Brasil abrir suas contas e perceber ali seu déficit fiscal, vai se assustar com isso. Você não tem esse medo daquilo que aconteceu no final de 2014, por exemplo? Não tenho, Luiz, até porque a gente tem batido recordes de arrecadação. Então, o que nós queremos fazer é um reequilíbrio, levando em consideração a responsabilidade do ponto de vista fiscal, né? Os números estão aí. O Brasil tem superado as suas metas, principalmente num cenário que se vislumbra a rota de saída da pandemia, com a tão sonhada retomada econômica. Então, é preciso dar fôlego, né, a quem produz no Brasil. Tema paralelo com esse, rapidamente, é o tema do refis da microempresa. A gente tem de aprovar o refinanciamento das dívidas tributárias. O pequeno, o microempresário, ficou ali numa escolha desafiadora se pagava os impostos ou se deixava as portas abertas. E tomou a decisão acertada de deixá-las abertas, preservar emprego de pai e mãe de família. Agora, é hora sim da gente aprovar o refis para as empresas, para elas poderem aproveitar
essa retomada econômica, até porque não haverá retomada econômica com portas fechadas das empresas. Deputado, eu gostaria que você respondesse a pergunta que eu deixei no último bloco, mas antes, deixa eu só fazer aqui um registro anterior. O deputado Wellington Roberto, do PL, do partido do presidente Jair Bolsonaro, toda vez que dá entrevista, diz que tem deputados da bancada da Paraíba que em Brasília batem palmas para o presidente Bolsonaro e na Paraíba esquecem. O senhor veste essa carapuça? Para mim não foi, né, Luiz? Até porque nessa última viagem não, mas na anterior você acompanhou, eu fui o único deputado federal que acompanhei a comitiva lá na ida a Coremas. Ontem a gente tinha a votação do União Brasil, né? Então tinha como líder da bancada que está acompanhando aqui. O União Brasil e a minha posição tem sido uma posição de autonomia, de independência, de votar os temas que são importantes para o Brasil, especialmente a agenda econômica, a agenda que fala de emprego, de desenvolvimento, agora também com independência para divergir naqueles temas que a gente discorda e que, por isso, tem nos dado a posição, né, de ter a liberdade de tomar os caminhos que nós temos tomado nas votações em Brasília. Tá, só para registrar para o nosso telespectador, por falar em votação e por partidos, o Supremo Tribunal Federal decide hoje sobre a constitucionalidade das federações, o debate também das federações partidárias que podem vigorar aí para as eleições de 2022. Deputado, para fechar então, apoio do senador veneziano Vital do Rego, mas agora ele é candidato ao governo, você está perdendo esse apoio. Do senador veneziano, deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia, como é que você está tratando aí essas duas lideranças que antecipadamente já sentaram com o deputado Efraim para dizer que votariam nele para o Senado? Olha, Luiz, Adriano Galdino tem sido um parceiro de extrema confiança ao lado de discussões diárias, de estratégia, de fatos, de notícias. Tanto ele quanto o Murilo, né, pré-candidato a deputado federal, tem estado muito firme conosco e tem sido um impulso extraordinário. Ao lado deles, 6 deputados estaduais já manifestaram esse apoio. Ricardo Barbosa, Tassiano Diniz, Júnior Araújo, Buba Germano, Doutor Érico e Doda de Tião, agora recentemente, inclusive com seu irmão, o prefeito Carlinhos, da cidade de Queimadas, que é a segunda do compartimento da Borborema, depois de Campina Grande. Queimadas, a segunda cidade, declarou apoio a gente. E o senador veneziano, que eu agradeço demais pela correção, pela reciprocidade, claro, e eu tenho absoluta convicção de que foi dentro de um contexto, né, que veneziano trabalhava com a chapa e o bloco aonde eu estou hoje e traz um rompimento, né, e uma candidatura própria, trará, claro, um novo contexto que precisar ser rediscutido, mas isso para mim é problema zero, é compreensível, até porque a gente faz a política aqui no macro, né, entendendo os movimentos e vamos saber estar analisando e vendo, né, cada passo para que a gente possa compor os apoios. Ao lado deles, 126 prefeitos, né, hoje na Paraíba manifestaram apoio a gente, lideranças de oposição em outras tantas cidades, ou seja, é um projeto sólido, que tem começo, que tem meio, que será vitorioso ao final, porque foguete não dá ré, é pé na estrada, cabeça no lugar e um passo de cada vez. E muita humildade no coração. Vamos para frente. 13 horas e 59 minutos, tempo estouradíssimo. Deputado Efraim Filho, do União Brasil, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Luiz, boa tarde a todos. Bom demais, a você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.